Olá, amigos da TVC BH. Estamos abrindo mais um Além da Notícia, edição do dia 27 de outubro de 2014, um dia após as eleições. Notícias em destaques comentadas por mim e sempre pelo jornalista Luiz Carlos Bernardes, até agora a caminho do estúdio. Parece que ele foi sequestrado por alguma corrente aí contrária aos seus comentários. Mas como aqui na TV comunitária as coisas acontecem sempre na hora certa, nós acabamos de contratar um novo comentarista para o programa de hoje. Vai estrear aqui o jovem estudante de jornalismo, o meu xará, Edivaldo Miranda, da Newton Paiva. Olá, Edivaldo. Tudo bem, seu Didi? É sempre um prazer estar aqui ao seu lado e ao lado de você que está me acompanhando na sua casa. Forte abraço. Olha, o Edivaldo nos ajuda aqui na produção desse programa e hoje ele vai participar como comentarista. Ok. E o assunto de hoje não pode ser outro a não ser o resultado da eleição para presidente da República e para governador de diversos estados onde houve segundo turno. Bom, no primeiro turno, em disputa acirrada, a Dilma Rousseff se reelegeu com um percentual de votos de 51,64%, enquanto o senador Aécio Neves obteve 48,36% dos votos válidos, o que deu uma diferença de 3 milhões e meio de votos no universo de 142 milhões. A Dilma teve uma votação maciça no norte e no nordeste do país, perdeu em São Paulo e no sul, e ganhou em Minas Gerais. Vamos ouvir aqui os primeiros comentários aqui do nosso jovem colaborador, o Edivaldo Miranda. Você esperava esse resultado, Edivaldo? Eu esperava que as eleições seriam apertadas, seu Didi. E o que mais me chamou a atenção nas eleições foi este aparelhamento entre Dilma Rousseff e Aécio Neves, que desde 1989 a gente não via uma eleição tão apertada, tão emocionante como foi esta. E outra coisa, as campanhas nas ruas também, principalmente os militantes do PSDB, que há muito tempo a gente não via eles saindo tanto às ruas, eles resolveram, se afloraram mais e saíram a apoiar o candidato Aécio Neves. Os militantes petistas, a gente sempre acompanhava, a gente sempre já vê, seu Didi, que eles sempre estão às ruas. E dentre esta questão das votações, a gente, como você disse, Dilma ganhou em Minas Gerais. E este foi um dos principais fatores que influenciaram na vitória dela, não só aqui, mas também no Pernambuco, reduto de Eduardo Campos. Certo. Vamos devagar, porque nós temos todo o programa para comentar a respeito destas eleições. Eu concordo com você que, em parte, que a militância foi às ruas. Me impressionou, Edivaldo, eu dei uma vistoriada na Avenida Afonso Pena, onde estava anunciada uma concentração dos militantes petistas, e eu consegui chegar até Afonso Pena, até a frente do comitê do governador eleito Pimentel, com relativa facilidade, já que a manifestação petista estava marcada para um pouco mais tarde da hora que eu passei, mas estava engrossando. Chegando, se via camisas vermelhas, bandeiras do PT por todos os lados, e estavam se formando uma aglomeração. Mas ao retornar, para pegar a Avenida Nossa Senhora do Carmo, eu tive o azar de me encontrar. Eu estava de carro com uma manifestação, uma caminhada dos aecistas. Nossa, francamente, me surpreendeu. Eu nunca tinha visto uma manifestação, uma militância pró-direita ou centro-direita como a que eu vi desta vez. Vi a mesma coisa que antigamente os militantes petistas faziam, na época de candidatura aqui em Minas, do Patrus Ananias, então, famílias inteiras, com bandeiras
portando bandeiras, bandeiras do Brasil, bandeiras do Aécio, dizer, carregando criança no colo, dizer, motociclistas com alguém na garupa, sempre, é claro, a namorada ou a esposa, tal. Foi uma manifestação muito grande. Aí chega a hora da eleição, né? E chega, dando aquele problema. Isso foi inédito, Edivaldo. Aqui vai ser complicado. Eu me chamo Edivaldo, embora todos me chamem aqui de Didi, eu estou aqui com um parceiro, também meu xará Edivaldo. Então vou tratar de Miranda para haver assim, um diferencial entre nós. Então, fomos por aí, chega a hora da eleição. Aquele sufoco, já que as pesquisas, a pesquisa da Datafolha dava um diferencial, dava um empate técnico entre Aécio e Dilma, com uma vantagem para Dilma, de 4 pontos. Era uma vantagem bastante razoável, porque para haver empate técnico, a Dilma deveria cair 2 pontos e o Aécio subir 2. Não era muito fácil, não muito previsível isso. O Ibope já dava 6% de diferença sem empate técnico. E chega a hora, por causa da diferença de horário, de fuso horário no Acre, o TSE só pôde divulgar o resultado ao encerrar a eleição lá no Acre, 3 horas depois. Então, às 20 horas, já com as urnas quase todas computadas, é que começou o resultado. Nós não tivemos boca de urna divulgada. E até quase o final não se sabia quem era o vencedor. Que sensação, hein? Exatamente, foi muito emocionante, seu Didi. E o detalhe, eu estava acompanhando esta parcial pelo rádio, às 8 horas e 1 minuto em ponto, já tivemos a primeira parcial, que dava a Dilma Rousseff com 50, alguma coisa, e o Aécio Neves com 49, ou seja, praticamente empatado nesta apuração que o TSE estava dando de forma oficial. E até o final dessa divulgação oficial que o TSE cravou o presidente Dilma como eleita, sem dúvida as emoções afloraram por Minas Gerais e pelo Brasil. Exato, e até os 60%, 70% da divulgação dos resultados, ainda havia dúvida, já que era mantido. Só lá, quando o TSE divulgava total de urnas apuradas, 80%, 85%, é que começou a ter um balizamento. A Dilma começou a ter uma vantagem de mais de 2 pontos sobre o Aécio. Isso foi crescendo aos poucos, 1 ponto, mais 2 pontos, até chegar aos 95%. Eu comentava com quem assistia a divulgação junto comigo, falei, acho que agora não tem mais novidade, porque a Dilma já estava com mais de 3 pontos de diferença. Eu falei, com 3 pontos vai ser agora que o Aécio vai conseguir reverter esse quadro, mesmo porque as urnas que faltavam, Miranda, eram do Nordeste. E o que é que deu no Nordeste? O que é que deu em Pernambuco? Pernambuco, vitória da Dilma Rousseff, inclusive. Vitória arrasadora da Dilma Rousseff, para surpresa de muita gente, porque lá o Aécio contava com o apoio da família do falecido Eduardo Campos, né? O apoio da Marina Silva, que foi candidata do primeiro turno, mas esqueceram de uma coisa, que lá em Pernambuco, além da votação da Dilma já ter obtido uma grande votação na eleição passada, o ex-presidente Lula era um grande apoiador da Dilma Rousseff. E em Pernambuco não tem para ninguém. Realmente o ex-presidente Lula, no Nordeste, é um grande vitorioso. Embora agora, de tudo, não dependesse do Lula, já que a Dilma tem o seu cacife próprio, está encerrando o mandato de 4 anos com uma aceitação muito grande. Então, a surpresa foi aqui em Minas. O Aécio perder aqui como perdeu em Minas Gerais, já que ele anunciava que tinha saído
tinha saído do governo com aprovação de 93%. Onde é que estavam esses 93%? De onde que ele tirou isso? Se ele não obteve isso no primeiro turno dessa eleição e nem no segundo turno. Ô, seu Didi, o que a gente tem que trazer aqui para dentro de Minas Gerais, nesse caso do Aécio Neves, é muito claro. Agora a gente pode falar que já passou o período de campanha, mas o Aécio Neves foi de uma arrogância incrível ao trazer para Minas Gerais um verdadeiro poste, que é o Pimenta da Veiga. Trazendo o Pimenta da Veiga para Minas Gerais, ficou facilmente para o Fernando Pimentel bater o Pimenta da Veiga. E com isso ele acabou perdendo bastante votos aqui em Minas Gerais, que agora, passando deste assunto para outro, que a gente tem que tomar cuidado, tem muitos analistas falando que esse fato desta eleição ter sido bastante acirrada em todo o Brasil, que houve um rachamento entre tucanos e petistas. Na verdade, não é isso, muito bem isso, seu Didi, porque apesar de a Dilma ter perdido em alguns outros estados, ela teve votação. E ela teve votação não só nesses estados do Nordeste, entre outros que você mencionou, ela teve votação em todo o Brasil. Isso, seu Didi, chama democracia. Não pode todo mundo ficar falando que o Brasil está rachado, isso não. E é até muito bom que não se mantenha uma hegemonia tão grande, né, de um partido ou de um candidato sobre o outro, porque a democracia exige realmente este confronto de ideias. O que a democracia não exige e não devia permitir, mas é impossível de se evitar, são os golpes baixos que surgiram nessa campanha e que nós vamos comentar no segundo turno. Houve, sem nenhuma dúvida, uma tentativa de golpe, ou melhor, houve um golpe midiático, tentado ser concretizado até o último instante, até o dia da eleição, quando, pelas redes sociais, foi anunciada a morte do doleiro Youssef. Isso esparramou, né, como bola de neve, e daí para frente, mesmo com os desmentidos da própria Polícia Federal, do próprio advogado do Youssef, a finalidade era, e pode ter tido algum êxito, era diminuir a votação da Dilma Rousseff e elevar a votação do Aécio. Agora, Aécio perdeu uma diferença muito grande, aí você falou, em arrogância, para mim houve salto alto, sabe? Porque como você bem mencionou, desde a vinda do Pimenta da Veiga, saindo de Goiânia, de Brasília, para vir ser candidato a governador aqui em Minas, candidato a governador, isso era fazer pouco caso dos políticos que nós temos aqui, inclusive dos correligionários dele, do atual governador e do presidente da Assembleia. Todos eram pretensos candidatos e foram preteridos pelo S. Isso não deixou de praticar a sua campanha. Além disso, eles consideravam que estavam vitoriosos. Às 20 horas e poucos minutos, eu recebi vários e-mails de amigos correligionários do Aécio, dizendo que estavam indo para uma gabeira para festejar a vitória. Eles estavam realmente convictos de que tinham ganho as eleições, mas a história era outra, ok? Eu vou fazer agora um comentário sobre o meu comentarista nessa estreia. Peguei ele aqui de repente, até que o Peninha aparecesse, ele já foi visto aqui dentro dos estúdios. Eu vou te agradecer, te parabenizar por sua participação aqui hoje, de repente, tá? De inopino, mas daqui para frente você terá sempre uma cadeira reservada aqui para participar do nosso programa, ok? Eu vou fazer um rápido intervalo e já a gente volta com Além da Notícia, com a participação no segundo bloco do jornalista Luiz Carlos Bernardes. Campeões preparados para derrubar adversários e que sabem como ninguém o que fazer em meio a uma confusão na rua.
Aí a gente foge da briga. A sua vida vale mais que qualquer discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por impulso. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz, essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Retornamos com a Lei da Notícia, edição do dia 27 de outubro de 2014, um dia após as eleições para presidente da República e para governadores nos estados em que houve segundo turno. No primeiro bloco, junto com o estudante de jornalismo Edivaldo Miranda, nós comentamos alguns aspectos da eleição presidencial que culminou com a vitória da Dilma, uma vitória um pouco apertada que motivou militâncias tanto de adeptos da Dilma quanto de adeptos do Aécio. Mas agora nós contaremos com os comentários valiosos do jornalista Luiz Carlos Bernardo. Tudo bem, Peninha? Tudo bom, Didi, espectadores e espectadoras? No último programa, eu lembrei que a militância do PT estava novamente aquecida para entrar em campo. Eu assisti profissionalmente 2 assembleias do Partido dos Trabalhadores aqui em Belo Horizonte e vi que o ginásio onde elas se realizaram estava lotado, com muita gente em pé e aquele clima que a militância do PT possui nesses momentos de disputa e o pessoal foi para a rua e fez a vitória. E com um detalhe, hein? Aécio perdeu, o PT derrotou Aécio nas 2 cidades onde Aécio mora, quer dizer, Belo Horizonte, Minas Gerais, aliás, Belo Horizonte Aécio ganhou, Minas Gerais, nos 2 estados onde ele mora, e Rio de Janeiro. Aécio teve a sua maior vitória em São Paulo. Isso traz, já me dissem tucanos paulistas, isso traz um complicador para Aécio para a eleição de 2018, que ele já conta em ser novamente candidato, mais conhecido no Brasil do que era até ontem. Porque aí os tucanos paulistas, tendo vencido por larga margem, tendo observado as 2 derrotas de Aécio em Minas, no primeiro turno, com a vitória inclusive do governador Fernando Pimentel, uma vitória tranquila, e agora no segundo turno, o que os tucanos já estão tramando, os tucanos de São Paulo? Que saia como candidato Geraldo Alckmin, que é governador e que ganhou bem lá em São Paulo no primeiro turno, ou em último caso Serra integrando a equipe de Alckmin. Vai ficar muito difícil para Aécio disputar a presidência em 2018. Outra questão, outra polêmica. Os tucanos já falam desde ontem à noite em reabrir a CPI da Petrobras. E aqui eu já tenho informações de deputados estaduais do Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores agora, a partir de janeiro do ano que vem, com a bancada maior, com a vitória de Pimentel, o Partido dos Trabalhadores e outros aliados não descartam a hipótese de pedir abertura da CPI do aeroporto de Cláudio, aeroporto que a Aécio construiu na cidade dele, da complicada construção da rodovia em Montezuma, também muito questionada, teria havido superfaturamento, do Mineirão, entregue a 3 empreiteiras no governo Anastasia, e até também, incluindo nessas CPIs, a possibilidade da CPI do viaduto que caiu. Enfim, os petistas preparam um tiroteio na Assembleia. Tá, vem chumbo grosso por aí. Ô, Peninha, mas a vitória em São Paulo realmente foi uma diferença muito grande entre os votos dados a Aécio e os votos dados a Dilma, embora se saiba que São Paulo sempre o PT teve dificuldades das eleições. Só que lá não se pode atribuir a vitória a Aécio ou unicamente a Aécio. Lá foi uma vitória do Alckmin, foi uma vitória do Serra, foi uma vitória do antipetismo. Aqui sim, em Minas Gerais,
nós tivemos um grande vencedor. Há quem diga que Minas Gerais é que elegeu a Dilma. Não, não é, isso não é bem verdade, porque a Dilma teve uma votação estupenda no Norte e Nordeste, mas a diferença entre ela e o Aécio aqui em Minas realmente correspondeu quase aos votos que ele esperava contar para sair vitorioso. O grande vitorioso para mim aqui, embora a Dilma tenha ganho no primeiro turno do Aécio, foi Fernando Pimentel. Pimentel ganhou fácil no primeiro turno e demonstrou força agora nesse segundo turno. O que você acha? Sem dúvida que sim. E outros petistas importantes que também trabalharam muito, como Patrus Ananias, Roberto Carvalho, entre tantos outros. Outra coisa, a vitória de Dilma, de Pimentel e do Partido dos Trabalhadores aqui em Minas está sendo mais destacada ainda dentro do PT pelo controle rigoroso da imprensa, que Aécio e principalmente a irmã dele, Andréa Neves, fizeram durante os 12 anos, os 8 anos de mandato de Aécio e os 4 anos de mandato de Anastasia, que tentou, inclusive, romper com esse controle da imprensa, indicando para seu secretário de comunicação, o grande jornalista Washington Mello, 20 dias depois da indicação, 20 dias depois que o Washington, que tinha sido presidente do Sindicato de Jornalistas, Federação Nacional dos Jornalistas, tinha assumido, foi demitido sem pé nem cabeça, ele mesmo me disse isso, sem pé nem cabeça, por Andréa, e ele virou vice-presidente do BDMG Cultural, e Andréa pôs um assessor de imprensa, que nem jornalista é, uma pessoa digna, mas nem jornalista é, para ela continuar comandando o esquema dentro do governo Anastasia, mas ela, enfim, acabou também sendo derrotada. E durante a campanha eles conseguiram controlar também a imprensa nacional, que viu no Aécio uma possibilidade de derrubar o PT nesta eleição. Eles contaram com escandaloso apoio, é preciso que se diga, e isso precisa sim de uma regulação, não de censura prévia, mas é preciso uma regulação midiática, porque não é possível a gente, à véspera de uma eleição, receber capas da revista Veja, como a que saiu na sexta-feira, antecipando a edição normal que sai aos domingos, com a cara do Lula e a cara da Dilma, e eles falando que o doleiro teria mencionado o nome da Dilma e do Lula nos desacertos na Petrobras. Aquilo é um escândalo. Aí vem a Globo, a Rede Globo de televisão. É isso que a Dilma, o governo petista, os aliados do PT têm que tomar cuidado, não permitir mais, porque é com dinheiro do governo que a Rede Globo faz o que está fazendo, cometendo as maiores atrocidades. E aqui em Minas não é por menos, não fica por menos não. O estado de Minas, se pegarmos todas as últimas edições, você só vê notícias favoráveis ao candidato que disputava com a Dilma. Eu, de público, estou cancelando hoje a minha assinatura do jornal Estado de Minas, do qual sou assinante há mais de 30 anos. Não posso aceitar isso. Tentaram peninha um golpe até no dia da eleição, quando mataram o doleiro. Mataram entre aspas, né? Mataram o doleiro, entre aspas, porque o camarada está tendo alta hoje do hospital. Exato. Isso é demais. Foi uma tentativa de golpe. Foi uma tentativa de golpe que teria sido uma estratégia montada junto com essa pré-edição da Veja, que saiu na sexta-feira. Colada com ela, teria vindo aí esse boato, aí, realmente um jogo sujo nessa reta final, numa campanha que teve lances bonitos, muito disputados, debates bonitos, mas olha, essa história da Veja e essa história do boato sobre o goleiro são realmente muito feios. Agora, olhando pelo lado positivo, Minas Gerais pode ficar numa boa condição, porque Fernando Pimentel e Dilma são parceiros desde o tempo da guerrilha. Então, Dilma na presidência, Fernando Pimentel no governo de Minas, e com um detalhe, ambos economistas, além de, claro, ter uma visão política e social.
Então, a expectativa é de que Dilma, claro, faça um governo para o país, mas que olhe cada vez mais para Minas Gerais. Aliás, é bom que se diga, me lembram os assessores de Dilma, que ela tentou fazer o metrô aqui no estado, em Belo Horizonte, em parceria com a prefeitura e o governo do estado, e não aceitaram. É o que eles dizem, aliás, já houve cartazes aí espalhados pela cidade toda. Então vamos ver agora essa parceria Dilma e Fernando Pimentel a partir do ano que vem. E o discurso dela, logo após o proclamado resultado, foi muito interessante, muito inteligente. Ela estava muito bem, falou durante 26 minutos de improviso, apresentou todo um projeto para o seu próximo governo, conclamou todos a união, a paz, a harmonia, em favor do Brasil. Foi bastante estadista naquele discurso. O Aécio também não agiu de forma diferente, em discurso rápido, agradeceu os seus eleitores e disse que teria telefonado à presidenta eleita, parabenizando-a pelo resultado. Agora, essa campanha não precisava ter tanta agressão como houve. O que me espantava, Peninha, agora que se terminou a eleição, o que me espantava é que o Aécio reclamava o tempo todo da violência praticada contra ele, que a campanha da Dilma era uma campanha sórdida, só de ataques, esquecendo que ele desconstruiu a Marina Silva e tentou desconstruir o tempo todo a candidata Dilma. Quantas vezes ele chamou a Dilma de leviana, de mentirosa, de você está mentindo, e reclamando de quê? De bala, chumbo trocado, não dói. Exatamente. Depois do seu comentário final, eu vou dar uma notícia aqui da eleição do Uruguai. Tá certo. Olha, só o último comentário. Obama, presidente norte-americano, cumprimentou Dilma, lembrando-se que Dilma tinha um encontro marcado há pouco mais de um ano com Obama, desmarcou o encontro quando soube da espionagem americana no Brasil, espionagem contra Dilma, espionagem em outros países. Então, Obama tenta reatar as relações cumprimentando Dilma, e o presidente da China também cumprimentou Dilma, o que mostra aí o prestígio do Brasil. O Brasil hoje, 6º, 7º PIB do mundo, e o Brasil, pelo que eu sei, Dilma pretendendo retomar mais intensamente a relação com o bloco que tem China, Índia, Rússia e África do Sul. Esse bloco já tem até FMI. E ontem também houve eleições no Uruguai, nosso vizinho e parceiro. Ainda não temos resultado oficial, porque, diferente daqui, a eleição lá é feita através de cédulas, né? Segundo o Instituto de Pesquisa Local, haverá segundo turno entre o candidato da situação, apoiado pelo atual presidente, e o segundo colocado, Lacalle Pou. Mas não foi só essa eleição para presidente no Uruguai que aconteceu ontem. Não, também junto com a eleição para presidente foi feito um plebiscito a respeito da redução da maioridade penal. Junto das eleições parlamentares, presidencial e parlamentares, o Uruguai realizou o plebiscito para definir se haverá ou não redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Segundo a Corte Eleitoral, numa votação mais ou menos apertada, 53,3% dos votos foram contra a diminuição. Nós encerramos, infelizmente, o nosso prazo. Esperamos, Peninha, que cessada a poeira, que todos tenhamos a esperança e trabalhemos para um Brasil melhor.